está sendo anunciado aí um retorno, não no Brasil, mas em alguns países, mas nós vamos aproveitar para falar sobre ele, porque tem muita gente que não está sabendo e pode até querer comprar um veículo aí com câmbio Power Shift, né? No caso Focus, Fiesta, EcoSport também, e é pepino. Se você tiver problema no Power Shift, costuma ficar aí nos R$8.000 para arrumar. Então a primeira coisa que a gente tem que falar é que a ideia do câmbio é ótima. O câmbio de duas embreagens é um negócio muito bacana. Na verdade, ele é dois câmbios num só. Ele tem as marchas ímpares, primeira, terceira, quinta, num câmbio e segunda e quarta no outro câmbio. E duas embreagens, uma para cada câmbio. Então, o que acontece? Por que ele é rápido? Você está de primeira, subindo de velocidade, num câmbio, aí o outro já engrenou a segunda e está embreado. Tem um robozinho lá dentro apertando a embreagem para você. Na hora que chega o momento de passar a segunda, ou se você passar a segunda manualmente, o robozinho, são dois, né? Embreia a primeira e desembreia a segunda. Então, assim, é da hora. Não tem aquele tempo de correr, garfo, luva, aqueles troços todos. Então, vamos continuar aqui. O câmbio começa a trepidar. Então, você vai arrancar, igual o Fusquinha antigo fazia, né? Se você também está passando uma marcha, não é que você está passando, o câmbio está passando. Tipo assim, reduziu no quebra-mola, ele joga a segunda, se acelera. Também trepida. E depois ele começa a confundir as marchas. Ele começa a pôr uma marcha errada, ele começa a travar uma marcha e não muda a marcha, começa a aquecer e fica dando um pepino danado. São duas causas que já foram identificadas. Uma é vazamento de fluido de lubrificação, óleo do câmbio, para os conjuntos de embreagem, e o outro problema é entrada de água, né, umidade, na caixa seca, onde fica a embreagem, e que causa corrosão, e você tem dois carrinhos que acionam uma e a outra embreagem, e esses carrinhos, no meio da corrosão, eles começam a travar e vira essa confusão toda, né? Então, as pessoas perceberam isso, começaram a reclamar com a Ford começou a dar uma garantia, começou a fazer substituições, não estava resolvendo, aí a Ford aprimorou o serviço a ser feito, passou a garantia do carro para 10 anos, para as pessoas ficarem mais tranquilas, mas o pesadelo não acabou para todo mundo e eles nem atenderam todo mundo que reclamava não, né? Então, gente, o negócio é o seguinte, esses veículos aí de 2010 a 2019, eu me lembro que a maior quantidade é 2015 a 17 que eu peguei aí, né? Então, dava muito problema, né? Esses carros ficaram desvalorizados para vender. E o negócio é o seguinte, até eu fui chamado para ser assistente técnico do Procon de Minas Gerais e fizemos uma audiência pública no dia 18 de fevereiro de 2016. Nessa audiência foram chamados todas as pessoas que queriam reclamar e fez-se uma ata dessa reunião gigante. Se você precisar para entrar na justiça, qualquer coisa, peça ao Procon, né? E nessa ata está lá, fulano de tal, proprietário do veículo, nome, CPF e tudo. Então as pessoas contavam os dissabores que passaram. E atualmente ainda tem muitas ações judiciais de pessoas contra a fábrica, tem ações coletivas e está todo mundo correndo atrás disso aí. Mas é o seguinte, de 2020 para frente, alguns países voltaram a ter o Power Shift. Então eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, no site lá da Ford de Portugal, tá lá, ó, pode comprar à vontade, né? O Fiesta por 18 mil euros, o novo Focus por 28.599, né? Então tá aí o pepino dessa questão da transmissão Power Shift, que até ganhou um apelido, né? Para quem tem uma noçãozinha aí de inglês, as pessoas passaram a chamá-lo de Power Sheet.